Antes do Too Slimy, recebemos apoio de Lil Tecca, Lil Uzi Vert e até North West, enquanto era chamado de Elvis Presley mexicano. Antes do Too Slimy estourar com faixas como Shrimp, Legion e seu som underground Cypherverse, acumulando milhões de streams e se tornando um dos artistas mais polêmicos da internet, sendo um dos novos artistas mais comentados pela geração Z. Antes da sua música, Shrimp ganhar uma nova vida como trilha sonora dos clipes de reação do iShowSpeed. E até quando Drevski apareceu na MSNBC para discutir a economia. E antes do Too Slimy convidar sua avó para aparecer em um de seus videoclipes, celebrando o que muitos fãs consideraram o maior sinal de que ele tinha conseguido. Too Slimy pode honestamente estar resgatando 2015, carregando a energia de toda a cena do rap underground nas costas. Ele é uma estrela em ascensão do hip hop, fazendo isso para uma nova geração. Agora, o visual dele lembra muito de seus ídolos, XXX, Lil Pump e Playboi Carti. Enquanto sua trajetória sendo criado por pais imigrantes mexicanos em uma cidade pequena de Oklahoma, bem, isso já é um grande desafio por si só. Quero dizer, esse garoto já lançava músicas antes mesmo de ser adolescente. Algumas pessoas veem essas faixas antigas e dizem, caramba, esse garoto ainda pré-puber e já tinha talento. Falaremos mais sobre isso e as comparações com Elvis mais tarde no vídeo. Too Slimy também tentou ter uma vida totalmente normal. Estamos falando de trabalhar em supermercados, 7-Eleven e restaurantes antes de perceber rapidamente que o talento, a criatividade e o caos, aquilo que queimava dentro dele, era forte demais para ele ignorar. Então, em vez de iniciar outro turno, ele voltou ao estúdio de gravação, provavelmente no próprio closet, e criou Shrimp, um hino caótico, raivoso e acelerado com o qual a geração Z se identificou de imediato. Agora, este vídeo conta a história de Too Slimy, ou como a internet começou a chamá-lo, o Elvis mexicano. Isso é antes de ele ficar famoso. Vamos nessa! Too Slimy nasceu Sérgio Garcia em 24 de janeiro de 2006, filho de pais imigrantes mexicanos, e foi criado em Midwest City, Oklahoma. Agora, é um subúrbio operário nos arredores de Oklahoma City, mais conhecido pelo atentado de Oklahoma City. Agora tem uma população em torno de 60 mil pessoas, é mais famoso por famílias militares, redes de restaurantes e vida suburbana tranquila do que por cultura de rap underground. Midwest City é o tipo de lugar onde a maioria dos adolescentes trabalha em empregos comuns, entra para o exército ou tenta sair dali. Em entrevista, Slimy descreveu Oklahoma como um lugar de ritmo lento, e sendo um garoto obcecado por cultura da internet, música e com personalidade marcante, frequentemente se sentia mentalmente desconectado do ambiente. Crescendo, Sérgio originalmente sonhava em se tornar um jogador de basquete profissional e passou anos perseguindo esse objetivo. Levou isso muito a sério até perceber que competia com garotos com mais recursos, treinamento e vantagens que ele. Essa percepção foi um choque, porque o basquete não era apenas um hobby para ele, era a primeira perspectiva real de escapar de uma vida comum. Quando esse sonho começou a sumir, a música virou sua nova obsessão, preenchendo o vazio. Agora, diferente de muitos artistas que começaram no rap depois de ouvir sucessos nas rádios, o relacionamento inicial de Sérgio com a música veio da cultura da internet. Agora, em meados dos anos 2010, o SoundCloud explodiu e ele foi fortemente influenciado por artistas como Smokepurpp, Lil Pump e XXXTentacion. Mais tarde, Playboi Carti também se tornou um artista essencial. O que eles têm em comum? Bem, eles rejeitaram completamente a estrutura tradicional do rap e, em vez disso, priorizaram energia, caos, personalidade e emoção bruta, ou seja, acima da perfeição técnica. Para Sérgio, essa era não só o inspirou musicalmente, mas também mudou completamente a ideia dele do tipo de som que um artista podia fazer. Agora, antes de se tornar Dois Slimy, Sérgio originalmente lançava músicas sob o nome CGS. Isso ocorreu enquanto ele explorava estilos de rap mais tradicionais, inspirado pelo boom bap e sons clássicos do underground da internet. Hoje, olhando para trás, a diferença entre as primeiras gravações e o som caótico e distorcido pelo qual ele ficou famoso parece uma grande transição. Até mesmo os fãs de hoje ficam chocados ao ouvir como algumas das músicas mais antigas dele soavam polidas, normais e contidas. Isso, claro, se comparado à destruição sonora explosiva pela qual ele é conhecido atualmente. Fora da música, Sérgio também passou um tempo tentando levar uma vida completamente normal. Como milhares de outros adolescentes do interior dos Estados Unidos, ele trabalhou em empregos comuns em supermercados, restaurantes e até em uma 7-Eleven. Isso foi antes de perceber que ambientes de trabalho tradicionais não combinavam com sua personalidade ou seu desejo de ser um superstar.
Segundo Slime, ele deixou o emprego na 7-Eleven após poucos dias devido às pessoas e ao ambiente do local. Esse sentimento de não se encaixar em estruturas normais se tornou um tema central em sua carreira. Em 2021, Sérgio começou oficialmente a lançar músicas sob o nome 2Slimey, uma persona que aos poucos evoluiu para uma das identidades mais estranhas e polarizadoras da cena do rap underground. Enquanto muitos artistas buscavam equilíbrio entre melodia e estrutura, Slime abraçou o caos, com graves estourados, autotune agressivo e produção repleta de ruídos que soava quase quebrada de propósito. Mas por trás de toda a distorção e loucura da internet, ainda havia um adolescente de Oklahoma tentando se entender em tempo real. Em pouco tempo, ele passou de criar músicas em seu quarto para formar uma base de fãs fervorosa na internet. Fãs que se sentiam tão superestimulados, irritados, irônicos e desconectados da vida normal quanto ele. E por fim, uma música em particular, bem, ela mudaria completamente tudo. No início de 2024, 2Slime, ele postou um trecho de uma música chamada Shrimp, e quase imediatamente a internet ficou maluca. Agora, a faixa não parecia polida, segura ou feita para o mercado. Ela soava alta, distorcida, caótica e quase esmagadora de propósito. Como se alguém juntasse rage rap, hyperpop, cultura de memes e barulho puro, misturando tudo no volume máximo. Agora, para ouvintes mais velhos, a música mal parecia música, mas para o público mais jovem, criado totalmente online, bem, Shrimp parecia viciante quase imediatamente. A música tem só 1 minuto e 1 segundo, mas logo saiu do rap underground e ganhou destaque no TikTok, Instagram Reels e na cultura dos memes, provavelmente pela duração perfeita. O destaque de 2Slime não foi só a viralidade, mas o quão agressiva e estranha sua música soa, em contraste com quase tudo no rap atualmente. Os críticos descrevem a música dele como se fosse uma música noise toda estourada e distorcida, com 808 e um poltergeist gritando por cima de sirenes de ambulância. Alguns críticos o compararam ao artista experimental de noise Merzbow, enquanto outros dizem que sua música representa o ponto de ruptura do próprio rage rap. Agora, até quem odiava as músicas não parava de comentar sobre o novo garoto. Enquanto isso, os fãs ficavam ainda mais obcecados pela presença de Slime. Seu cabelo desgrenhado, performance caótica, energia punk e personalidade imprevisível começaram a gerar comparações com astros do rock da era da internet. Eventualmente, a internet passou a compará-lo ao próprio Elvis Presley. Eu não sei, não vejo isso. O apelido Elvis Mexicano surgiu online, parte como piada, mas também porque fãs achavam que 2Slime tinha uma aura magnética rara que falta na maioria dos artistas modernos. Com o impulso crescendo, endorossos de peso começaram a surgir. Playboy Max ajudou a apresentar Slime a um público maior nas plataformas de streaming após inicialmente reagir à sua música com confusão, mas depois se interessar pelo potencial dela. Depois veio North West postando vídeos curtindo a música dele, seguido de elogios de Lil Tecca e eventualmente do próprio Lil Uzi Vert, que declarou publicamente: 2Slime dominou o final de 2025. Eu nem consigo pensar em mais ninguém. De repente, o que começou como um caos estranho na internet estava se transformando em atenção real da indústria. No final de 2025, 2Slime já tinha lançado projetos como SSO Me e High Anxiety, enquanto construía uma das bases de fãs mais obcecadas da cena underground. Músicas como Legion, Serena Meet e Pounds and Counters levaram seu som ainda mais à distorção e à sobrecarga sensorial, enquanto fãs lotavam os locais gritando as letras palavra por palavra, como em shows de punk, não de rap tradicional. Em uma apresentação esgotada em Dallas, os fãs faziam stage dive, pulavam no mosh violentamente, agitavam bandeiras do México pela multidão e gritavam "foda-se a Ice". Isso tudo ao lado de 2Slime, enquanto o ambiente mergulhava em completo caos. Por trás do barulho, memes, grave intenso e ironia da internet, 2Slime estava aos poucos se tornando muito mais que só mais um rapper viral. Ele virou o símbolo de uma geração criada na internet que rejeitava a perfeição polida. Eles buscavam caos, emoção, imprevisibilidade e alguém que parecesse real o bastante para perder o controle em público. Em 2026, a internet não estava mais apenas reagindo a 2Slime, ela estava tentando ativamente descobrir o que exatamente
realmente ele era. Agora, algumas pessoas o viam como o futuro da indústria do rap, enquanto outros argumentavam que suas músicas mal podiam ser consideradas música de verdade. Os críticos continuavam divididos. Os fãs ficaram mais obcecados a cada nova apresentação, trecho ou entrevista. De alguma forma, isso gerava outra onda de memes, reações, discussões e clipes virais se espalhando pelas redes sociais em poucas horas. O que diferenciava Slime de outros artistas do underground era a atmosfera em torno dele. Seus shows não pareciam rap ensaiado. Eles pareciam caóticos emocionalmente e um pouco perigosos, como os primeiros shows de punk ou a era inicial do SoundCloud. Os fãs gritavam as letras de volta pra ele, invadiam o palco, faziam mosh violentamente e o tratavam menos como um rapper comum e mais como uma verdadeira figura de astro do rock. Foi então que as comparações com o Elvis Presley mexicano começaram a crescer. Não porque 2Slime soe musicalmente parecido com Elvis, mas porque os fãs sentiam o mesmo tipo de histeria crua, obsessão, carisma e imprevisibilidade que o cercavam. Essa imprevisibilidade é justamente o que mais atrai o público jovem. Ao mesmo tempo, também existe um lado surpreendentemente humano de Sérgio Garcia que de vez em quando aparece em meio a todo o caos. Um dos exemplos mais claros disso aconteceu quando ele convidou sua avó para aparecer em um de seus videoclipes, criando um momento com o qual os fãs se identificaram na hora. Para um rapper frequentemente visto como barulhento, irônico e totalmente ligado à internet, ver Slime celebrando sua família e suas raízes lembrou às pessoas que ainda existia um garoto de verdade por trás da distorção e da loucura viral. Agora, com aparições no Rolling Loud, Summer Smash, apoios de peso, shows underground esgotados, bem, 2Slime se encontra em uma encruzilhada estranha. Ele é simplesmente a mais recente obsessão viral da internet destinada a desaparecer rapidamente? Ou ele está realmente se tornando o primeiro astro do rock underground latino totalmente surgido na internet para uma nova geração? Tá aí, 2Slime saiu de adolescente trabalhando no mercado e largando empregos no 7-Eleven de uma cidade pequena para virar um dos artistas mais caóticos e comentados da internet. Seja ouvindo um absurdo ou o futuro da música underground, algo é inegável. Uma geração inteira na internet ficou obcecada pela energia, imprevisibilidade e emoção bruta que ele traz para a cena. Será que 2Slime é o Elvis Presley mexicano? Ou estamos vendo a internet criar seu novo astro cult do rock em tempo real? Me diga o que você acha nos comentários aqui embaixo e eu vejo vocês em outro vídeo. I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.